Glória a Deus. Nós temos o maior privilégio, de estar aqui mais uma vez. Participamos aqui do Congresso de Mulheres, que foi uma bênção, que é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Tem muitas pessoas com a mente doente. E nós vamos estar ministrando essa palavra. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, mulheres, crianças, Era jovens de 20 anos abaixo, não eram contados. Então, aproximadamente aí, calcula-se que seria por volta mais ou menos de 2 milhões de pessoas. E eles saíram do Egito, conforme o mandamento de Deus, e foram caminhar rumo em direção ao deserto, para fazer a travessia, chegar até a terra prometida. Mas no meio do caminho, surgiu então essas 3 figuras, Corá, Datã e Abirão, 4 aliás, e Aon também. E eles então se levantaram contra Moisés. Eles falaram aos ouvidos, os tititi, de outros 250 homens, e se levantaram contra Moisés e contra Arão. Sabe o que eles fizeram? Por motivo de inveja, porque Arão tinha sido ordenado por Deus sacerdote, e eles faziam parte da congregação, porque eles eram ali os que ajudavam, eram levitas, eles ajudavam ali. Mas eles não se conformaram com aquilo, eles achavam que eles deveriam estar no lugar de Moisés. E começou então a picuinha, a fofoquinha, a sedução, juntando-se ali aquelas pessoas que deram ouvidos a eles e se levantaram então e foram, reuniram e foi contra Moisés. E pessoas que estavam buscando a Deus verdadeiramente, que serviam a Deus, elas não deram ouvido, porque elas sabiam que aquilo que estava acontecendo não provinha de Deus. E então, ali a rebelião de Corá fez com que muitos perecessem e sofressem, sem conseguir chegar até a terra prometida. Todos conhecem essa história, porque eu tenho certeza que todos aqui estudam a Bíblia. Já tem lido a Bíblia aí de Gênesis e Apocalipse, Todo mundo, com certeza, é conhecedor. E todos sabem que quando eles se levantaram, quando eles começaram a querer usurpar o lugar de Moisés, ficaram contra Moisés, se levantaram acusando Moisés, achando que era Moisés que queria se aparecer, Deus se levantou e fez o que com eles? Exterminou. Exterminou com eles. A Bíblia fala que Deus ele é um Deus de justiça. E ai daqueles que se levantam contra aquele que é escolhido por Ele. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes, o motivo de inveja, eu sempre falo o seguinte: às vezes as pessoas brigam tanto por cargos na igreja, discutem. Eu já fiz parte do Ministério de Louvor há muitos anos. E eu já vi coisas acontecerem do ministério da equipe de Ministério de Louvor que se juntou ali. Eles formaram um grupo e eles não aceitavam outras pessoas vir participar. Ficou aquela coisa como se ali só fosse deles. E não dava a oportunidade para outras pessoas participarem. E isso acabava prejudicando quem queria também, tinha desejo no coração de louvar, e matando até os talentos, porque eles não abriam mão. Então, a gente vê que o ser humano ele é defeituoso, é cheio de problema, é imperfeito em todos os lugares. Desde essa época, a gente vê então aqui que Corá ele se rebelou contra Moisés, contra o escolhido de Deus. E
Eles encontraram muitos impedimentos, muitos empecilhos, encontraram gigantes, encontraram muitos obstáculos. E todos eles, quando voltaram, só voltaram falando coisas negativas. 10 destruiu. Olha, jamais nós não vamos conseguir chegar. Não tem como. É uma terra difícil, é um lugar muito complicado, porque nós vamos sofrer muito. A gente vai ter muita barreira para chegar lá. A terra é boa, na verdade, mas é muito impedimento, é muito empecilho. Só que teve 2. Chegou e falou: não, pega lá. Existe um Deus que nos tirou da terra do Egito e nos ordenou. Há dificuldade, sim, mas aquele que é maior que todas as coisas está conosco. Nós não devemos temer. Amém, Jesus. A diferença aqui, enquanto os 10 foram negativos, enquanto os 10 queriam destruir todo o projeto, desanimar o povo para que seguisse, e de repente 2 se levantou positivamente, falando coisas boas. Não vamos desanimar. Ei, levanta a tua cabeça, vamos seguir em frente, porque quem manda é o Senhor, quem nos livra é o Senhor, quem está à frente com a coluna de fogo é o Senhor. Então não vamos desanimar. Não foram dados ouvidos para os 10, mas foram dados ouvidos para os 2. Enquanto 250 seguiram o mau entendimento, o mau comportamento de Corá, a má intenção dele, aqui já foi diferente. O que isso quer dizer para nós? Nós vemos tantos exemplos, né? Nós vemos também lá em 1 Samuel, capítulo 17, 28, quando Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando os irmãos dele estavam lá na guerra, perto do gigante, que o pai de Davi pediu para que Davi levasse o alimento para os irmãos, que o Davi chegou lá de quietinho, Eliabe já olhou e disse: o que você está fazendo aqui? Eu conheço muito bem o teu coração, que é mau. Olha só. Mas Deus olhava para dentro de Davi e disse o quê? Que o coração de Davi era bom. Mas os irmãos já desprezavam. Por quê? Porque ele já tinha sido ungido, separado para ser rei. E os irmãos, pela inveja, não queriam aceitar, diminuíam ele. Tudo isso e muito mais coisas nós temos como exemplo. Hoje não é diferente. Hoje não tem diferença nenhuma daquele tempo, infelizmente. Sabe quantas pessoas que eu já conversei, eu não tenho como mensurar. Por todas as vezes que eu vou evangelizar alguém, a maioria das vezes eu ouço o seguinte: eu já frequentei a igreja. Mas você saiu por quê, meu querido? Ou minha querida? Eu fiquei decepcionado. É com o pastor, é com alguns irmãos da igreja, é porque eu me sentia excluído, é porque eu me sentia aquilo, é porque eu me sentia desse outro jeito. Pessoas que saem feridas e não querem voltar mais. Por quê? Porque está cheio de Corás, de Abirão, de outros, os colegas, né? Aqui, de Datã, de Abirão, de Corá, de On, hoje, dentro das igrejas, que tem tentado de todas as formas impedir com que as pessoas elas cresçam, elas frutificam. Eu vim por uma tentativa de suicídio. E o Senhor, Ele falou no meu coração, Ele disse: eu tenho um campo grande para você, porque eu tenho um propósito na sua vida desde quando você foi gerado. Você escolheu a vida que você quis caminhar até aqui agora, mas eu escolhi você. Eu preciso de você. E a partir daquele momento eu fiz um compromisso com Deus. Mas foi fácil? Não. O que tem se levantado, o que se levantou de pessoas para me paralisar, não está escrito. Foi gente lá de fora? Não. Eu já passei cada sufoco na minha vida. Que se eu fosse olhar, se eu olhasse aqui, eu já estava fora dos caminhos da presença do Senhor faz tempo. Porque foi muita barreira, muita coisa. E aí, mas como eu sabia que quem tinha falado comigo era o Senhor, eu resolvi dar ouvido a Ele. Eu resolvi dar ouvidos a Ele. Por mais que se levantaram para me derrubar, eu já fiquei de castigo no banco, sendo proibido até dos irmãos me cumprimentar com a paz.
Foi uma situação difícil. Eu passei os piores meses da minha vida, que eu chorava dia e noite. Eu falava: Deus, o que eu fiz? Conta pra mim, me mostra o que eu fiz de errado para estar acontecendo todas essas coisas. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja. Mesmo chorando, eu sentava lá no último banco. E eu nunca gostei de ficar sentado no último banco. Eu chorava o culto inteirinho. Mesmo chorando, eu participava. E eu falava: Deus, muda isso, porque não aguento mais. Tá difícil. Por quê? Porque se levantaram aqueles que fizeram um complôzinho para me destruir. Tudo por inveja. E eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém. Eu simplesmente, quando eu me converti, eu fui me dedicar a estudar a palavra, fazer seminários, fazer cursos teológicos, porque eu queria aprender. Eu tinha o desejo, eu tinha sede de aprender. E tenho ainda até hoje. Eu não sei tudo. E aquilo gerou uma situação complicada. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor é um Deus de justiça. Se eu estou errada, eu estou aqui, reconhecerei o meu erro e aceitarei aquilo que o Senhor tem para mim. Mas se não for de ti, se não for algo que eu fiz, então o Senhor toma providência, né? E graças a Deus, Deus tomou providência. Então, assim, toda honra e toda glória para Ele, né? E aí depois vieram aquelas pessoas me pedir perdão, porque falou: olha, a gente queria conversar com você, a gente queria estar perto de você, mas nós somos proibidos. Nós não podíamos chegar perto de você. Então tudo isso, amados, o inimigo se levanta para tentar nos paralisar. Porque sabe que nós somos como brasas, aonde a gente chega, o fogo acende. Aonde nós chegamos, nós somos luz, as trevas têm que sair. Porque nós precisamos fazer a diferença. Então, muitas pessoas tentam nos parar. Nós vemos exemplo também lá do tanque de Betesda. Lembra daquele paralítico há 38 anos? Quando Jesus curou ele pegou a cama e saiu. Quem foi que ele encontrou na porta lá do tanque? Os religiosos. Como? Hoje é sábado, por que você está com a sua cama nas costas aí? Esse é aquele que me curou, que me mandou pegar a minha cama e sair. E quem foi que fez isso? Eles não se alegraram por ver aquele homem há 38 anos em cima daquela cama sendo curado. Eles não se alegraram, pelo contrário. Eles vieram criticar, eles vieram acusar, porque era dia de sábado, eles eram religiosos e aí não podia carregar nenhum tipo de objeto porque era no dia de sábado. Queria desanimar, queria paralisar ele. E a pergunta, como título da mensagem, é: quem é que nós estamos dando ouvidos? Pessoas que desanimam fácil, vêm para a igreja e qualquer coisa que dá um vendaval contrário, ela já faz o quê? Não, aqui para mim já não dá mais. Eu vou partir para outro lugar. Aí sai, magoado, ferido, e vai para outra igreja. Eu pergunto para você: se você não sai debaixo da bênção, se você saiu magoado, saiu ferido, você vai ser prosperado lá na frente, na outra? Não vai conseguir. Porque nós precisamos estar debaixo de bênção para sermos prósperos, para sermos abençoados. Amém. É triste a dor do parto, né? Mas tem que partir, né? Lá vai a mana e o cunhado embora. Foi gostoso quando ficou. Vou pegando estrada com o meu busão, orando, pedindo a Deus que me proteja. Ela tá indo pra Espanha. Beijo, vão com Deus. Ela tá indo pra Espanha e ele vai levar. Vai com Deus. Ela vai pra Espanha e ele tá indo levá-la até Cuiabá pra embarcar lá. Ai, ai, ficou tão vazia a casa. 2 dias abençoados, maravilhosos aqui.